Olá, sou Judália Borges, professora integrante do Laboratório de Linguagens do NAS Piauí. Inicialmente, em nome dos meus amigos cursistas Bruno Rafael, Francisco Santana e Luiz Eloy, parabenizo e enalteço a iniciativa da Universidade de Brasília em propiciar debate mais alargado acerca das altas habilidades e superdotação e sua historicidade. Nosso trabalho, ele ocorre naturalmente no interstício das altas habilidades, sob o subtema das altas habilidades e processo de identificação nas áreas de enriquecimento específicas, quais sejam linguagem, ciências humanas e naturais. E o título do nosso trabalho é As Altas Habilidades sob o Floreio da Educação Contemporânea, algumas sugestões de atendimento nas áreas de linguagem, ciências humanas, naturais, nos NAS. A escolha dessa temática se dá após ingentes debates envolvendo a equipe de psicologia do núcleo e a equipe pedagógica acerca de um certo descompasso que há entre o processo de identificação desses alunos e as áreas para as quais eles são encaminhados. Por exemplo, um aluno que é indicado para a área de linguagens, seja após nomeação por pais, por colegas, por professores, muitas vezes após a sua própria nomeação, ele chega no laboratório, mas passado alguns atendimentos, ele diz que não gosta da atividade leitora e muitas vezes ele desconhece elementos imprescindíveis da língua. Por exemplo, tomando o gênero textual conto, ele desconhece a definição de despejo. Então, esse trabalho ele tem essa relevância acadêmica de compreender esse processo de suplementação, de compreender e propiciar o amparo da inventividade, o amparo do bem-estar cognitivo, emocional e social desses educandos, quando estão acomodados nas áreas de enriquecimento corretas. Então, a problemática desse trabalho é exatamente esta: como propiciar, como otimizar essas estratégias de identificação nas áreas específicas, de modo a promover a produção de produtos mais assertivos nessas áreas. O nosso trabalho ele avança por 25 laudas, está dividido em 4 partes. Da primeira parte, nós prenunciamos essa problematização. Na segunda, nós abordamos as teorias de Ângela Virgulin, de Vera Palmeira e de Vygotsky, que concedem ao professor esse condão, esse métier de intervir nessa identificação e no seu prolongar. Na terceira parte, nós trazemos a luz das legislações que amparam a superdotação, trazendo desde a expertise de Antipoff, os estudos da professora Cristina Delu, da professora Ângela Virgulin, da professora Denise Flight, perpassando também, e sendo imprescindível este ponto, pelo parecer 51, que é um dos documentos mais contemporâneos que temos, acerca das altas habilidades de superdotação, e ele também traz esse revisitar das legislações que amparam as altas habilidades, falando também sobre os instrumentos mais proximais, como o PAE, é uma espécie de DNA educacional dos alunos e instrumento salutar para que o professor ele saiba como agir nos meandros desse atendimento. A partir do pai, ele conhece as características emotivas, as características cognitivas, características artísticas desses alunos. Outro aspecto também trabalhado se deve à questão do arcabouço formativo,
É imprescindível que os professores insertos nessa arena das altas habilidades, que eles participem de formações, de capacitações. Aqui é bastante interessante esse tema, haja vista que a maioria dos professores insertos no NAS Piauí, eles são oriundos de escolas de ensino regular. Então, por isso há essa recorrência de formações, seja sob o amparo de institutos federais, seja sob o amparo da Secretaria de Educação e Cultura. A última parte do nosso trabalho, ela vai abordar os planos de aula nas áreas específicas, algumas sugestões, planos de aulas estes calcados na Base Nacional Comum Curricular e das teorias que amparam a superdotação, como a teoria dos 3 anéis de Renzulli e a teoria das inteligências de Gardner e Sternberg. Fiquemos agora com a explanação dos planos de aula. Olá, sou o professor Luiz Eloy, professor de língua portuguesa, e venho mostrar a nossa proposta dentro da nossa área de trabalho com alunos com indicativo de altas habilidades. A nossa proposta especificamente é direcionada a alunos do ensino fundamental maior, 9º ano, e a nossa proposta consiste em trabalhar com esses alunos a questão da linguagem artística e expressiva por meio da criação e interpretação de contos curtos, contos estes inspirados em emoções humanas que sejam consideradas universais: alegria, amor, saudade, tristeza, esperança. A nossa proposta ela possui 4 etapas. A primeira etapa consiste em uma conversa com o aluno e é pedido para que ele cite palavras que ele considere fortes, bonitas, inspiradoras, e a partir disso é feito um breve conceito de conto de emoção, que consiste em uma narrativa que traz em si uma grande carga de sentimentos. A partir disso, no segundo momento, o aluno é convidado para ler 2 contos curtos de autores brasileiros e fazer uma discussão do efeito da linguagem poética e simbólica trazida nesses contos. A partir disso, o aluno, na terceira etapa, no terceiro momento, o aluno é convidado a fazer o sorteio de uma palavra. Essa palavra ela é referente a um sentimento humano que já foi citado: alegria, tristeza, emoção, saudade. E a partir dessa palavra sorteada, ele é convidado a criar um conto baseado nessa emoção. Essa criação fica a critério do aluno. O gênero textual é a critério do aluno, de interesse do aluno. Pode ser um poema, um conto, pode ser um podcast. E a última etapa consiste na socialização do aluno em relação à sua criação, explicando as suas estratégias de escolha de linguagem, o cenário, a emoção demonstrada nesse texto. E esse trabalho ele tem como objetivo principal estimular no aluno o conhecimento do seu potencial de criação, como também fazê-lo perceber como as palavras elas podem mudar o que sentimos e pensamos, tudo isso dentro da literatura. Olá, eu sou o professor Francisco Santana, da área de Humanas, e eu vou compartilhar com vocês aqui o meu plano de aula para atendimento de alunos com altas habilidades na área de Humanas. O tema da minha aula será História e Identidade. De onde viemos e quem somos, certo? Esse atendimento, essa aula, ela será dividida em 60 minutos, certo? Onde primeiro vai haver uma abertura, certo? Onde vai ser uma conversa inicial investigativa com o aluno, para saber, se ele já parou para pensar, para refletir, de onde ele veio, onde ele mora, quais os grupos que ele se identifica. E o objetivo geral do nosso atendimento será promover o desenvolvimento integral do aluno com altas habilidades, superdotação em humanas, estimulando sua capacidade de relacionar experiências pessoais e sociais ao conhecimento histórico, de forma crítica e criativa. Então, é com esse objetivo, que a gente vai propor esse atendimento com esses alunos. E após esse momento de abertura, a gente vai fazer um momento de exploração, onde o aluno ele será convidado a listar os grupos de convivência dele na atualidade, que ele convive. Depois vai ter um momento de criação, onde esse aluno ele vai criar um produto, ou uma linha do tempo, ou uma árvore genealógica, certo?
E aí vai ter um momento de reflexão, onde eu, o mediador, o professor, vai ter uma conversa com o aluno e vai avaliar, né, esse seu produto, né? E vamos fazer essa avaliação de acordo com os 3 anéis de Resule, né? Vamos avaliar a sua criatividade, a sua habilidade acima da média, né? E o seu comprometimento com aquela atividade de proposta. Então vai ser esse o nosso plano de aula. Olá, me chamo Bruno Rafael, sou professor da área de ciência na ASP Piauí, e meu plano de aula hoje trouxe como tema geral fontes de energia e impactos ambientais voltado para a turma de 5º ano, onde minha aula tende a observar os conhecimentos prévios referentes a esse tema da BNCC, dessa sala de aula regular, e a partir disso a gente vai verificar se eles também apresentam alguma característica dentro do modelo triático de Resule. Certo? O objetivo específico da minha aula são identificar e classificar diferentes fontes de energia utilizadas no cotidiano, analisar criticamente o uso de recursos energéticos e suas consequências no meio ambiente, e aplicar conhecimentos prévios de ciências para propor soluções inovadoras que reduzam o consumo energético e favoreçam a sustentabilidade. A abertura da aula se daria com a conversa investigativa, para verificar os conhecimentos prévios do aluno, onde a gente pergunta de onde vem a energia que usamos todo dia e começa a verificar os conhecimentos do aluno antes mesmo de começar as atividades. Perguntar o que acontece com o meio ambiente e tudo mais. A partir disso a gente já apresenta recursos, imagens, vídeos para dar uma instigada no aluno. A partir dessa discussão, o aluno listará fontes de energia que ele conhece, né, classificando em renováveis ou não renováveis, assim como as vantagens e desvantagens delas. Aí, em seguida, o professor propõe um desafio de transferência de conhecimento, né, que é: imagine que sua escola quer se tornar um modelo de sustentabilidade. Que ideia inovadora você apresentaria para reduzir o consumo de energia ou aproveitar melhor os recursos naturais? O objetivo dessa pergunta é levar o aluno a reorganizar o conhecimento científico em um novo contexto, aplicando o que aprendeu de maneira criativa e significativa. Então ele vai ter que replicar aquele conhecimento de uma maneira diferente. Na parte de criação, o aluno escolherá uma forma de apresentação, seja cartaz, infográfico, slides, tudo enquanto, e ele vai tentar desenvolver a partir disso. Aí ele conecta os conceitos científicos aos problemas reais, ele demonstra originalidade e propõe soluções flexíveis e sustentáveis. O aluno representará a sua proposta e explicará o raciocínio que levou à solução, e a partir disso a gente vai conseguir julgar a linha de raciocínio que o aluno utilizou para produzir essa atividade, certo? E com isso a gente consegue fazer uma avaliação sobre a habilidade acima da média, a criatividade e o engajamento, se ele conseguiu se prender na atividade e conseguiu desenvolver com clareza, certo? E assim a gente consegue fazer uma avaliação completa. Muito obrigado, fico feliz em fazer essa atividade dentro do curso.